sempre que o esporte foi eliminado. Dalpozo? Isso, o Gilmar Dalpozo está por aqui. Vamos lá, coletiva do Dalpozo agora. Professor, boa noite. Alessandro Matias, do canal Eu Pratico Esporte TV no YouTube. Duas situações que eu queria abordar aqui e com certeza o senhor vai ter essa explicação. A primeira foi na chegada, na apresentação do senhor, eu perguntei sobre reforços. E terça-feira, né, fecha a janela para o Campeonato Brasileiro. Queria saber como é que tem alguma coisa para chegar ou alguma situação nesse sentido, porque nitidamente se viu que precisa de reforço. O senhor mesmo confirmou aqui na sua apresentação. E a segunda, um problema crônico do esporte, bem antes da sua chegada, é a bola na área. Tem como corrigir isso a curto prazo de tempo, médio, porque bola vai na área é um perigo de gol, né? Vamos colocar assim. A culpa é da zaga, a culpa é da marcação, o setor defensivo, que inclusive, né, contraditoriamente, o torcedor rubro-negro, a imprensa, todo mundo dizendo que tá bem o esporte. Mas a verdade é que não é de hoje, não é só desse momento, de muito tempo atrás aí, o esporte tem essa deficiência na zaga de bola alta. Queria que o senhor respondesse a respeito disso e de reforços, querido. Boa noite. Boa noite. Começando pela tua segunda pergunta, são 8 jogos e nós não tivemos problema nenhum de bola parada. Se ele é um problema crônico, era antes da minha chegada. Inclusive, quanto ao Fortaleza, no primeiro jogo, quinta-feira aqui, se não me engano, teve mais de que 15 escanteios, falta lateral, e a gente suportou bem, inclusive no jogo de lá. E é um fundamento que eu trabalho muito. Só que hoje, nas trocas, principalmente naquele setor onde saiu o William, que era uma proteção, realmente ele teve muita facilidade para finalizar. Mas pode ter certeza que é um fundamento onde eu domino muito e a gente trabalha muito. E se considerar 8 jogos que nós falhamos e comprometeu o resultado. Então eu não posso falar do passado, eu tenho que falar do presente, e que foi o que aconteceu hoje, onde a gente tomou o gol e foi um gol de empate. Em relação às contratações, o Jorge está aqui, ele podia até se pronunciar, mas a gente está monitorando os atletas. Qual que foi a minha preocupação na minha chegada? Recuperar jogadores. O caso do Denner, o caso do Búfalo, o caso do Rai, o caso do Cáceres, entre outros jogadores que a gente recuperou e a gente conseguiu fazer isso. Então, o meu foco naquele primeiro momento, como eu não podia contar com contratações, eu tinha que recuperar esses atletas. Então, a gente recuperou, dando a confiança e eles dando o resultado dentro de campo. E a gente conseguiu isso, fazendo com que eles tivessem um bom desempenho individual e coletivo. E agora a gente está já há algum tempo, né, monitorando as contratações. O pedido é o mais rápido possível para esses atletas chegarem, e a diretoria está fazendo um esforço muito grande e a gente sabe dessa necessidade. A diretoria, a comissão técnica sabe que nós precisamos de reforço, mas no primeiro momento eu tinha que recuperar jogadores e a gente conseguiu. E quando esses atletas chegarem, eles vão nos ajudar. Professor Dalpozo, boa noite, no Amaral do Leajá.com. Eu sei que nenhum treinador gosta de fazer análises individuais, mas o fato é que hoje houve um jogador sabendo que acabou errando individualmente no primeiro gol, e também teve a questão da cobrança do pênalti, que ele acabou também batendo para fora. Eu não queria que o senhor falasse sobre os erros, eu gostaria que o senhor falasse como que o senhor pretende trabalhar isso, para que o jogador não se abata animicamente ao longo da semana e para o restante da temporada. Ele que foi um cara muito importante na temporada passada, que a torcida gosta muito dele, mas que nessa temporada me parece que tem oscilado um pouco. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco o que o senhor pretende trabalhar, principalmente depois do jogo de hoje, que ele é um profissional, provavelmente vai ficar abatido com tudo isso que aconteceu, e como você pretende lidar com essa situação do Sabino para o restante da temporada. Mostrando para eles a vivência que eu tenho no futebol, e eles mesmo fazendo uma autocrítica. Atleta de alto rendimento e que veste essa camisa do esporte, o atleta tem que ter a autocrítica, quando individualmente vai mal, e quando também vai bem não ter euforia a mais. Então é o equilíbrio sempre. Os atletas vão buscar isso, mas eu me apego mais à parte coletiva. Eu entendo que hoje nós tivemos um desempenho muito bom, me agradou. Péssimo o resultado, a desclassificação foi péssima, isso é evidente, mas o desempenho, a nossa equipe ela foi bem dentro da proposta,
O primeiro tempo nós dominamos, teve 2 ou 3 situações claras de gol, uma do Búfalo, outra do Rafael, que o goleiro tirou debaixo do gol. Então nós tivemos o volume, mas ainda a gente pecou um pouquinho no último terço ali, em algumas movimentações, principalmente com o Jaders, com o Denner, com o próprio Juba, e no intervalo a gente corrigiu isso. E a gente voltou bem, as trocas também entraram, os jogadores entraram entendendo, e a gente teve esse domínio, e a gente conseguiu fazer o gol, a gente conseguiu virar a partida. O fora do contexto foi os 2 gols que a gente tomou, de um lance isolado, de uma bola longa do zagueiro, e depois, consequentemente, também da bola parada. Mas o desempenho me agradou muito, e me dá muita convicção e a certeza de uma temporada boa. Gilmar, boa noite. Obrigado. Gilmar, boa noite. Satisfação em revê-lo. Essa pandemia não deixa a gente se aproximar um pouco mais, mas eu diria o seguinte: fazia muito tempo, Gilmar, que eu não via uma partida tão eletrizante como foi essa de hoje. Muita correria, muita velocidade e a vontade dos jogadores de ambas as equipes. Agora, depois de você fazer a virada do jogo, fazer a virada do placar, toma um gol de empate, perde nos pênaltis, você se sente decepcionado com o seu time ou se sente decepcionado com o que você viu, com o que apresentou a sua equipe? Não, eu me sinto decepcionado pelo resultado, extremamente decepcionado pelo resultado. Mas com a minha equipe eu tenho orgulho e tenho desempenho, eu tenho que avaliar desempenho. A equipe ela jogou bem, isso que me dá certeza, tem que fazer sim as correções, Então isso a gente vai trabalhar um espaço curto até a nossa estreia do Campeonato Brasileiro, contra o Sampaio no sábado. Nós temos que fazer isso de forma incisiva, e é uma decisão já no sábado, e depois a gente vai ter 3 semanas cheias para trabalhar a chegada dos reforços e recuperar esses atletas. Então a gente vai trabalhar especialmente nesse jogo, no sábado, para fazer um grande jogo e iniciar bem a competição. Boa noite, Gilmar. Você agora há pouco falou sobre a questão de contratações, que isso ainda é uma possibilidade real de acontecer, de reforços chegarem. Mas pelo que você vem trabalhando com esses 8 jogos que você já teve sob o comando do esporte, pelo que você vem pegando de conhecimento dos atletas, e os atletas vêm pegando conhecimento da tua maneira de trabalhar, você já praticamente vem já montando ao seu estilo uma espinha dorsal do esporte para a disputa do Campeonato Brasileiro, ou até as primeiras rodadas, ou você acha que vai mudar muito isso que o time vem apresentando, o time que vem entrando em campo, até para o torcedor ter um conhecimento dessa equipe que vai disputar o Brasileiro, Gilmar? Na verdade, eu tive muito pouco tempo de trabalho, e eu procurei simplificar os meus conceitos, e num primeiro momento deu certo. No jogo de volta contra o Fortaleza, a gente tinha um grande desafio de neutralizar o adversário, e na véspera, no sábado, nós tivemos 50 minutos para implantar um modelo novo. É muito pouco, mas ali foi um ato de coragem meu e da equipe, e a gente até surpreendeu o adversário numa formação de 3 zagueiros. Então, hoje, nós temos uma primeira opção de jogo, que é essa formação, que a gente mais repetiu, e diante dessa falta de tempo, a gente conseguiu uma outra opção, que foi jogar com 3 zagueiros, e ela também teve um desempenho bom e um resultado bom. Então, a gente vai trabalhar em cima dessas situações e possivelmente numa outra terceira opção, quando a gente tiver essas semanas cheias de trabalho, e a gente vai aproveitar bem. Então, nesse primeiro momento, nós temos que focar nesse jogo do Sampaio. Depois, com tempo, com continuidade, com 3 semanas cheias de trabalho, vai dar para colocar outras ideias. Mas no ponto que está, eu tô muito satisfeito mesmo. Mas mesmo assim, tenho também essa convicção que a gente tem que melhorar em alguns pontos, que seja a bola parada, no último terço também, algumas movimentações que elas são importantes. Viver essa situação que o Salgueiro veio hoje e fez um bloco muito baixo, e vai acontecer muito no Campeonato Brasileiro, de poder ter essa paciência de rodar a bola, para esperar os momentos de infiltração,
e não querer acelerar muito o jogo. Como o colega disse, foi um jogo eletrizante, e aí talvez foi o nosso erro de querer acelerar muito, querer fazer um passe, uma finalização de média e longa distância antes de preparar a bola. O primeiro fundamento é tu ter o domínio da bola, controlar bem ela, para depois fazer o passe, enquadrar o corpo para fazer uma finalização. E no primeiro tempo a gente estava querendo acelerar muito, querendo fazer o resultado antes mesmo de preparar a bola. E não vai acontecer, o gol só vai acontecer se a gente preparar bem essa bola com movimentos, com paciência, com posse de bola. Gilmar, tudo bem? Boa noite. Quando você chegou no esporte, chegou num ambiente de desconfiança, de críticas da torcida, e você resgatou isso, né? O torcedor foi para Fortaleza, lotou a arena 2 vezes, hoje compareceu em bom número. Você teme que essa eliminação do Pernambucano possa distanciar o torcedor? O que é que você pode passar para o torcedor nesse momento? E em relação ao último terço, foi uma coisa que você identificou quando chegou aqui, que o esporte precisava evoluir nesse ponto. A evolução do último terço está ligada a reforços. Se o esporte não conseguir trazer a quantidade suficiente de reforços, até porque já fecha na segunda-feira a janela, tem como corrigir esse último terço sem a chegada suficiente de reforços? Boa noite. Boa noite. É com trabalho. Eu tenho que trabalhar com o que está, com os atletas que tem. Foi o que eu cheguei, baixei a cabeça e a gente achou solução num primeiro momento. E já no início a gente identificou isso. E nós conseguimos contra o Ibis, uma sequência boa de resultados, aproveitando muito esse último terço. Mas a partir do momento que os adversários também começam a estudar a nossa equipe, nós temos que encontrar outras dinâmicas para fugir desses bloqueios. Então esse é o grande desafio, trabalhar com esses atletas que estão aqui, e depois, com certeza, no próximo jogo o Bill já vai estar à disposição, e outros atletas que chegarão. Eu vou falar que nesse momento é o ponto de equilíbrio de todos nós, principalmente do comandante. Nem a semana passada, que era a véspera de um jogo importantíssimo para o clube, a euforia de todo mundo, isso inclusive é para o torcedor também. Nós não éramos os melhores do mundo na semana passada. Nós tínhamos essa consciência internamente. E nem agora nós somos os piores do mundo. Ficou um legado. Nesses 8 jogos, depois da minha chegada, em 22 dias, ficou essa confiança. A partir do momento que tu enfrenta um Fortaleza, da maneira como nós enfrentamos, isso nos dá muita confiança. Então essa confiança nós não podemos perder no jogo de hoje. Por ter tomado 2 gols, mas a nossa produção, o nosso desempenho ele foi muito bom. Então vou me apegar a isso que eu vou passar para os atletas, e fazer do jogo de sábado uma decisão, que os mesmos 3 pontos na estreia vão ser os mesmos na última rodada. Gilmar, boa noite. O Campeonato Brasileiro da Série B começa no sábado, como você falou. De toda situação ruim, a gente tem que tentar tirar algo positivo, algo bom. Você poderia dizer que o Sport, claro, queria chegar à final do Campeonato Pernambucano, queria ser campeão, mas ter esse tempo de trabalho agora, tendo um Campeonato Brasileiro da Série B, que é se não o objetivo principal do clube, mas um dos principais objetivos, que é voltar à primeira divisão. Isso dá, além de mais responsabilidade para essa equipe, para a sequência da temporada, dá também encarar esse Campeonato Brasileiro da Série B com um pouco mais de gás, fisicamente um pouco melhor? Sim, concordo contigo 100%. Inclusive a gente já falou agora no vestiário, a comissão técnica, se é que tem um lado bom, e a gente sempre tem que procurar esse lado bom, nós vamos ter esse tempo de trabalho. Então, desde que eu cheguei, a gente faz um trabalho tático, descansa a equipe. Tive que mudar o modelo de jogo contra o Fortaleza, num jogo difícil, com pouco tempo de trabalho. Então, nós temos que se aplicar 100%, a comissão técnica e os atletas, para lapidar isso que nós temos que melhorar. Mas a gente sai com uma identidade boa no Campeonato Brasileiro, a gente começa um Campeonato Brasileiro com uma identidade, com muita confiança em cima de tudo que aconteceu depois da minha chegada. Desempenho, é isso que vocês avaliam, desempenho. Procurar deixar de lado esse resultado não volta mais, o próprio resultado da Copa do Nordeste não vai voltar mais. Então nós temos que aproveitar esse pouco tempo essa semana
para fazer um grande jogo no sábado e buscar a vitória, e depois ter as semanas aí cheias para trabalhar a equipe e lapidar, melhorar nos aspectos que a gente entende que tem que melhorar.